Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para mais um vídeo. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre inteligência e instinto. A inteligência, em seu sentido amplo, significa a faculdade de conhecer, de compreender. É um atributo do espírito. É uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. No dizer de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 71, ele fala assim: a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Em sentido estrito, a inteligência representa um conjunto de funções que tem por objetivo o conhecimento conceitual e racional. O instinto é simbolizado pelo conjunto dos atos involuntários, inconscientes. Todo o ato maquinal é instintivo, enquanto a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Nos atos instintivos, não há reflexão, nem combinações, nem premeditação. É o que diz lá o livro da Gênesis, no capítulo 3, versículo 12 a 15. Um dos aspectos mais importantes para ser analisado no processo evolutivo do princípio inteligente consiste no exame de que seja instinto e sua relação com a inteligência. Consequentemente, da ação instintiva com a ação inteligente. Dificílimo será saber o limite onde termina o instinto e onde começa a inteligência. Embora se possa muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 74. O instinto apresenta-se sob diferentes conceitos. Primeiro, o automatismo fisiológico. É um instinto de conservação, decorrente da necessidade orgânica do nosso corpo. É o conceito que lá está falado no Livro dos Espíritos, na pergunta 73. O instinto é uma inteligência não racional, e é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. É o mesmo conceito que observamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 564, quando fala assim: porque em sua origem eles, espíritos, são como crianças recém-nascidas que agem mais por instinto do que por sua vontade própria. Outros exemplos encontramos no Livro dos Espíritos, nas perguntas 589, 590, 605 e 730. Se quiserem ir lá ver, pegar um pouquinho mais, entender mais fundo, podem ir lá consultar o Livro dos Espíritos. É o resultado, vamos lá, a tendência instintiva. Então, nós vimos um automatismo fisiológico e agora a tendência instintiva, que é o resultado de tal ou qual forma de agir, para o bem ou para o mal. Daí dizer-se que este ou aquele homem tem instinto bom ou mal. É o conceito do Livro dos Espíritos, na pergunta 620, onde a gente lê que os maus instintos do homem frequentemente fazem com que ele esqueça a lei de Deus. Tais fatos ocorrem porque o encarnado, em contato com a natureza animal,
frequentemente se sujeita à sensação que resulta da vida orgânica e por suas paixões. Ele se coloca ao nível dos animais. Nós vamos também falar sobre a voz do instinto. Refere-se à lembrança inconsciente das provas que temos de passar. Ou aquela voz que nos fala em certos momentos, por exemplo, é o pressentimento dos acontecimentos marcantes da atual existência. É o que a voz do instinto fala. E Kardec fala lá na Revista Espírita, no volume 3, de 1958, ele fala assim: que entendeis por voz do instinto? E a resposta é dada por São Luís, um espírito, que nos deixa várias mensagens lá no Evangelho. Entendo que antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases da sua existência. Quando estas têm um caráter saliente, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E tal impressão, despertando ao se aproximar um instante, torna-se um pressentimento. Dá para a gente entender muita coisa, não é verdade? Um outro exemplo também é essa sequência evolutiva do instinto de conservação, que é a tendência instintiva, a voz do instinto e inteligência, revela os passos do aprendizado multimilenar do princípio inteligente, desde a mônada primitiva até a sua chegada ao reino dos anjos. André Luiz nos ensina esta lição em Evolução dos Mundos, esse livro maravilhoso, e está lá no capítulo 4. Ele diz assim: na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletiva, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessantes nos milhares de milênios, em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se num indivíduo humano, em trânsito para a maturação sublimada no campo evangélico. Costumamos falar até que muitas das vezes temos reações que ainda são daquele tempo em que estagiamos como espíritos no reino animal, grosseiras, estúpidas e de proteção, até com medo de que alguém venha nos tirar alguma coisa ou tirar alguém de nós. Na mesma ordem de raciocínio, no Mundo Maior, no capítulo 4, ele fala, do mesmo autor que André Luiz, ele diz assim, que o princípio espiritual viajou do simples impulso para a irritabilidade, para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. Então, ela teve um caminhar. E isso acontece mesmo porque nós sabemos que a natureza não dá saltos. Então, tudo tem um caminhar. Tudo tem um início, um meio, um fim. Nesse campo de estudo, não podemos deixar de correlacionar os conceitos de inteligência, que é conhecimento e cultura de inteligência e reflexos condicionados de inteligência e comprimento de ondas mentais que encontramos lá no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. E Kardec, na Gênese, ele fala: instinto e inteligência conclui pela existência da unicidade de causa no concernente à ação instintiva, pois a uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um traço característico que implica necessariamente na unidade da causa. Se esta causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quanto os indivíduos. Há, desde a planta até o homem. Um efeito geral,
uniforme e constante. Deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Tal resultado somente poderá ser suficientemente explicado se concebermos uma ação providencial, ou seja, se figurarmos todos os seres como penetrados pelo fluido divino, soberanamente inteligente. Logo, se compreenderá a sabedoria previdente e a unidade de visitas que presidem a todos os movimentos instintivos, para o bem de cada indivíduo. Essa teoria ajusta-se perfeitamente ao ensinamento do nosso querido Paulo, que está lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no item 30, ele fala assim, comentando essa afirmação do nosso querido Paulo. Também reafirma o processo evolutivo do princípio inteligente quando ele diz: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência e inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Disse tudo, né, mano? Maravilhoso. Então, vamos prestar atenção o que é nosso instinto e o que é nosso da inteligência. Muitas, eu vou dizer, reações nossas são instintivas. Podemos observar até num exame, quando vamos ao médico, que ele bate no joelho e a perna da gente mexe. Aquilo é instintivamente. Nós não pensamos em mexer a perna. Quantos comandos dentro do nosso cérebro nos é dado para que mexêssemos o nosso pé, o nosso dedinho e outras coisas. Mas a gente não faz aquilo pensando. Eu vou pensar em mexer meu dedo do pé. Automaticamente eu mexo o dedo do pé. Então aquilo é instintivo. A inteligência já nos pede que a gente vá ter o conhecimento para realmente fortalecer a nossa inteligência. Porque todos somos capazes, todos somos, em potencial, pessoas que podem e devem crescer, evoluir. Só que depende do nosso esforço, do nosso querer, da nossa vontade, da nossa consciência, que viemos aqui em espíritos simples e ignorantes para evoluir através da nossa melhora, que nós vamos conseguir as nossas virtudes através do quê? Da nossa persistência em nos melhorarmos, em transformarmos aquilo que é ruim em bom. Trocarmos, sermos, um exemplo, mais pacientes e menos impacientes. Mais amorosos do que menos amorosos. Precisamos nos conscientizar. A espiritualidade vem nos falando há muito tempo que há necessidade dessa consciência. A necessidade que a gente cresça. A necessidade que a gente se eleve, a necessidade que a gente vá realmente se conscientizar para não mais errarmos. Porque quando nós nos conscientizamos, nós mesmos vencemos a nós mesmos. Por exemplo, eu fumo. Então, se eu fumo, o que vai me trazer de bom esse cigarro? Nada. Vai acabar com o meu corpo físico, que é uma obra maravilhosa de Deus, completa, e eu vou responder. Vou responder por isso. E se eu tenho a consciência de que não é bom para mim, eu vou começar a lutar contra esse vício. Incluindo aí o de drogas, incluindo aí a bebida, incluindo aí a parte da gula, incluindo também a parte do sexo,
que tudo isso nós temos só que usar com equilíbrio. E nós não fazemos isso. Nós nos criamos como escravos. O escravo não é só de uma droga, do cigarro, de uma bebida, do sexo, de falar mal. O escravo também é daquele que é apegado às coisas. Eu não deixo ninguém mexer no meu carro, por exemplo. Não gosto que mexam nas minhas roupas, nos meus adereços, meus sapatos, nos meus livros. Então, tudo isso nós temos que nos conscientizar que não é legal e vamos trabalhar para ser desapegados. Os ciúmes exagerados nos deixam em situações difíceis. Nós vamos trabalhar para que sejamos mais equilibrados. Joana de Ângeli nos fala que nós não devemos abandonar o homem velho, mas ele deve andar ao lado do homem novo que a gente está se transformando. Por quê? Porque aquele homem velho tem muita experiência, já passou por tudo isso, das dificuldades e às vezes até das coisas ruins. E ele vai nos alertar quando estivermos caminhando para o bem, para não mais voltarmos ao mal. Eu espero que vocês tenham gostado, esperando vocês no próximo vídeo e que nos dê a paciência, a consciência, o equilíbrio em nossas vidas. Beijos em seus corações.